Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Voltamos para mais um episódio do DGCast, o podcast do blog do DG, que tem como principal intuito propagar positivamente o direito notarial e registral, e nós trazemos grandes nomes da área para nos ajudar nessa missão. Para você que está aparecendo pela primeira vez, o meu nome é Arthur Delguercio Neto, eu sou tabelião, professor, escritor e coordeno o blog do DG, que é o projeto que encabeça todos esses atos, esses projetos que nós temos e desenvolvemos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição. Aqui abaixo do vídeo tem eu ia falar Instagram, né, mas é o YouTube. Faça a sua inscrição, ative a notificação dos novos vídeos para receber sempre os materiais aqui do nosso canal do YouTube, do blog do DG. Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, é um advogado, é o primeiro advogado que participa do DGCast, e esse advogado é o Bernardo Kesi. Quero agradecê-lo por ter aceitado o convite e dizer que é uma alegria ter o Bernardo aqui conosco. E já quero saber se eu falei certo o nome do Bernardo, porque eu imagino que tal qual acontece comigo, Bernardo deve ouvir o nome dele de várias maneiras, né? Eu sou o Arthur Delguercio Neto, mas eu sempre ouço o meu nome como Delguercio, né? Então, Bernardo Kesi, seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui. E já fala se eu disse certo o seu nome, como é que pronuncia para o pessoal te chamar corretamente daqui para frente. Olá, Arthur, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com você. Um abraço a todo mundo que vai participar do nosso debate, da nossa conversa. E Bernardo, em português pode ser Kesi, em italiano seria Kezi, mas o pessoal começou a me chamar majoritariamente de Kesi e acabou virando uma identidade também, né? Ficou. Nome artístico. Nome artístico. Que legal. Pessoal, eu creio que todos conheçam o Bernardo. Nosso público majoritariamente é composto por pessoas que estão no meio notarial e registral, tabeliães, registradores, colaboradores de cartórios, advogados. Mas se de repente você não conhece, saiba que o Bernardo é um grande advogado, um grande professor, uma pessoa com atuação intensa no direito notarial e registral. Mas Bernardo me contava, né, e eu conheço um pouco da história do Bernardo, por quem eu tenho aí uma grande admiração. Bernardo já atuou em outras áreas além do direito notarial e registral. E para começar o nosso bate-papo, Bernardo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua história profissional. Você fez direito, você quis fazer direito, era algo que você já era vocacionado aí desde quando você era jovem, um adolescente. Depois que você estava lá na faculdade, como é que foi o teu contato com algumas matérias? Vamos voltar um pouquinho no tempo aí e lembrar como é que era o Bernardo lá de alguns anos atrás. Sempre quis fazer direito? Foi algo que esteve presente na sua vida? Tinha feito muito teatro no colégio e era apaixonado por letras. Quando eu tinha 17 anos, o colégio publicou o meu primeiro livro, que era Tempo és Tarde, um livro de poesias. Que legal. Que durante o colégio eu publicava muita poesia, muito escrito. E aí chegou na época dos 17 anos, eu tinha que escolher entre letras e história. Minha mãe já tinha feito eu desistir de arte cênica, sabiamente, né? Embora seja uma profissão incrível também. É legal. Talvez muito melhor do que direito. Quem sabe, viu? Pois é. E aí a gente teve, digamos assim, que abraçar o direito mesmo. Porque eu sempre fui mobilizado por questões coletivas. Uhum. Sempre tive essa vontade de fazer com que fosse diferente as coisas, que as pessoas tivessem mais acesso a seus direitos. Então esse bichinho que fica dentro da gente, né, que te motiva a fazer um blog dessa qualidade, que te motiva a escrever e publicar livro, é o que faz com que a gente acabe se conectando no mundo do direito. O direito, além para um quadrado de como enriquecer na vida, é um direito que isso é importante, é óbvio, mas não deve ser a meta número 1. Acho que o direito como meio de transformar vidas, a gente precisa sempre incutir em todos esse lembrete pela paixão. Como fazer com que a sociedade seja de maiores oportunidades, as pessoas mais justa. Então acho que o direito é o caminho, certamente. Que legal. Na sua família alguém é do mundo do direito? Pai, mãe, alguém que você lembra que te inspirou? Nada de... Não, comecei do zero. Do zero. E foi engraçado porque eu abri escritório próprio em 2013. Uhum. E eu tinha menos de 30 anos.
E aí teve uma reunião uma vez que o cliente chegou e falou assim, tá, mas agora eu quero conversar com seu pai. Aí eu falava assim, mas meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, ele era médico. Minha mãe é assistente social, depois fez psicologia, né, neuropsicóloga. Ele, não, mas você não é o dono do escritório, eu quero falar com quem é o dono, seu pai. Aí eu disse, não, mas você não está entendendo. Eu sou Bernardo Kese Advogados. Parece por toda essa imagem, né, de que é uma profissão que está vinculada a uma tradição familiar e que pessoas jovens não poderiam ter destaque ali como advogado. Acontece nos cartórios também, sabe? Porque eu comecei a minha história como tabelião em 2005, como tabelião em Campos do Jordão. Super moço. Tinha 25 anos. Então, eu tô quase... Eu até brinco pro pessoal, não falam que pareça, mas eu já tenho meus quase 20 anos como tabelião. Parabéns, Arthur. Obrigado. São 2 décadas sempre atuando como tabelião de notas e protestos, que é uma especialidade que eu gosto e que eu escolhi estar, né? Porque quando eu mudei para Itacoaquecetuba em 2011, eu tive a oportunidade de ir para bons registros de imóveis. Mas eu quis permanecer tabelião porque eu gosto, eu acho importante, né? A gente tá no... Você falou de paixão, da gente tá no meio da nossa paixão. E eu comecei, imagina, Campos do Jordão, aquela coisa, cheio de gente importante, né? Chegava ali, eu assumi o cartório no mês de maio, então eu tava às vésperas da temporada, exatamente, a coisa fervendo. E acontecia essa história, né? Pô, cadê o dono e não sei o quê? E o substituto, à época, que era o antigo interino designado, ele era um pouco mais velho, então o pessoal às vezes achava que ele era o dono do cartório. Falava, não, sou eu, né? E aí a gente vive isso por um tempo. E no cartório ainda tem essa parada das pessoas acharem que o cartório passa de pai para filho até hoje, né? Virou um mito popular, né? Existe quem... É mito popular, existe, né? E você falou sobre poesia, eu já vi você recitando algumas poesias no teu perfil do Instagram. Você gosta até hoje, né? Acho que de escrever, eu lembro de recentemente ter visto alguma coisa lá no teu perfil, é isso mesmo, né? Eu sou muito ligado em artes. Eu sou apaixonado por cinema, por literatura e por escritos também. Desde os clássicos, né, de Fernando Pessoa até Gregório do Vivier, que é um poeta incrível. Todo mundo conhece muito do comediante Gregório, mas ele é um grande escritor também. E tem o Isaac Magese, numa linguagem mais de rede social, mas ele é profundo também. Já até fizemos um sarau aqui em São Paulo. Ah, que legal. E assim, acho que a poesia é um retrato da vida, né? É uma pintura que você faz com letras. Nunca perdi o hábito. Eu comecei a escrever com uns 10 anos. Olha que legal. O colégio fez um concurso. Vamos fazer uma poesia para falar dos 15 anos da história do colégio. Aí eu despretensiosamente fiz um textinho. Aí foi o ganhador, saiu na capa de prova e depois nunca parei de escrever. Mas obviamente que tem momentos de maior e menor inspiração. Eu gosto um pouco de escritas fora do direito também, mas aí depende muito... É interessante. Eu acho que o direito e a arte, eles têm uma interligação fortíssima. Perfeito. Porque trazer isso trazer a arte para o mundo do direito dá até um pouco mais de leveza, eu acho, um pouco mais até de simpatia com determinados assuntos. Eu gosto, por exemplo, esse desenho que está aqui na tela do podcast, eu tenho um dos meus livros que é o Contos e Causas Notariais, que a gente tem... Seu livro é ótimo, Arthur. Você mandou lá para casa. A gente tem histórias em quadrinhos, né? Então eu gosto de simplificar um pouco a comunicação que a gente tem no mundo do direito. Porque o direito é visto como uma coisa meio pesada, meio densa, cartório, vamos falando no nosso meio, cartório, que lugar mais complexo. E aí você traz para o contexto da arte, do simples, as pessoas ficam mais conectadas. O simples nem sempre perde valor. Eu acho que as pessoas diminuem muito o valor do simples. Eu tenho o próprio Contos e Causos, ele tem um viés de escrita que eu levo para lá, escrever em até 2.000 caracteres, é uma página, sobre algum assunto, de forma que qualquer pessoa que pegue aquele papel entenda sobre o que eu estou falando. E tem que ser da minha área, claro, o tema. Então, eu acho que isso é muito importante. E poesia, por exemplo, é legal, porque você desenvolve de uma certa maneira, né, uma série de atributos que certamente você usando ali no cotidiano do direito
ajuda a ter mais leveza. Sem dúvida. E 3 comentários sobre isso. Poucas pessoas escrevem textos jurídicos e crônicos tão bem como você. Então, Obrigado. quem ainda não conhece o livro do Arthur de contos e causas notariais, é muito legal. Obrigado. E eu acho que o direito vem se transformando. Né? Quando a gente olha para a história do Brasil e olha para livros como A Casa Grande Senzala, existe uma cultura do brasileiro e também das tradições latinas que herdamos em estabelecer uma diferenciação entre detentor do conhecimento e detentor do poder e a população à margem que não detém nem o poder nem o conhecimento. O direito sempre foi manifestado por uma forma de seleção de elites, né? Só que com o mundo em plena transformação, as pessoas com uma era da comunicação, com a plena capacidade de se conectar, de se reinventar, em que tradições estão sendo revistas e as instituições estão sendo colocadas numa plataforma de uma cobrança pública, de entrega à sociedade, de revisão do seu propósito, do seu conceito. Eu acho que o direito vem muito num papel de discussão desse novo mundo moderno, em que a gente, de fato, trabalha para a sociedade. Então, quem é a sociedade? É aquela que nos faz agir nas diferentes atribuições. Atribuições do advogado, do notário, do registrador, do juiz. Todos nós funcionamos em prol da sociedade. Se nosso destinatário é a sociedade, como é que a gente vai falar para fora da sociedade, só para a gente? Então a gente precisa ser muito didático. E eu acho que o sistema notarial registral tem sido cada vez mais atento a essa inclusão. De que a gente crie mecanismos de que mais pessoas tenham acesso ao sistema. Aliás, eu acho que essa relação fortalecida do advogado com o cartório é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ela tem tudo a ver com esse ponto da gente levar para a sociedade, que é quem de fato interessa, todos os benefícios que a nossa atividade pode proporcionar. Porque não adianta eu ter uma atividade linda, cheia de segurança, cheia de atributos, se ela se mantém de uma parede para dentro sem apoiar quem de fato precisa daquilo. Claro, e quando a gente pensa, 50% da população está alheia ao sistema registral imobiliário e, consequentemente, notarial. Sim. Isso é muito grave. 1 de cada 2 pessoas no Brasil não fazem parte do sistema. E, com isso, todo o prejuízo que elas têm de estar à margem dos seus direitos e tudo mais. Então, acho que é um movimento normativo, é um movimento de cultura. E na advocacia, que eventualmente dos advogados nos escute, acho que todo oficial e todo tabelião vai amar o que eu vou falar. Vamos parar de fazer aquelas redações enormes. A pessoa faz uma petição, né, uma solicitação para um cartório, vamos lá, um requerimento de abertura de inventário, aí coloca o sexo dos anjos, faz 5 parágrafos para no 5º ele dizer o que ele quer, com redações, um bloco de texto comprido. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Já foi. Eu faço sempre para os meus alunos, você vai despachar com o ministro do STF, você tem 3 minutos para falar. Aliás, se no inventário, pegando foi super oportuno o que você trouxe, inventário extrajudicial, eu sempre falo nas minhas aulas o seguinte, claro, há tabeliães que podem exigir requerimento escrito, mas dependendo do nível de complexidade de um inventário extrajudicial, uma conversa já é suficiente para pedir. Também acho que eu não preciso de uma não faz parte da resolução essa Não, exigência. Não faz. Então, assim, eu sempre falo, petição não é obrigatória, mas pode ser uma alternativa. Respeitado sempre, claro, no meu cartório eu não peço petição para casos mais simples, vamos assim, da mesma forma que eu não peço para uma escritura de venda e compra. Agora, se algum tabelião aqui pede, ou se você usa algum cartório onde há um pedido por parte do tabelião, eu acho que faz parte aí das prerrogativas que ele tem dentro da estrutura jurídica. Mas, sei lá, você pega um inventário, um bem, sei lá, um viúva, uma viúva, 2 filhos. Eu preciso de fato de uma petição para... Não, eu quero ganhar o quê? Tempo. Por que eu vou atrás do extrajudicial, dentre outras razões? Para ganhar tempo. Então, se eu quero ganhar tempo, vamos poupar
e usar esse tempo para o que de fato interessa. Eu acho até que uma petição, como se fosse um resumo do caso, até para quando a Procuradoria do Estado for ler e entender mais ou menos as atribuições, ajudaria. O que a gente sabe é que na prática a advocacia ainda tem um longo caminho para se capacitar para o sistema. Então eu acho que a petição deve mais atrapalhar no dia a dia o seu trabalho do que ajudar. Colocando informações que acabem sendo contraditórias com a sua qualificação notarial e a lavratura dos documentos. E às vezes a pessoa até perdeu um tempo de forma desnecessária, não precisava. Hoje, cara, uma das coisas mais valiosas que nós temos é o nosso tempo. Quem aqui não gostaria de ter um dia com umas 12 horas a mais, por exemplo? Acho que todo mundo, se você aí pergunta, fala, eu queria. Se bem que se desse 12 horas, essa pessoa ia arrumar a atribuição para as 12 a mais e ia querer mais 12. Mas aí ia ser uma outra discussão para um podcast mais filosófico que a gente pode fazer um dia. Mas, Bernardo, sobre tua faculdade, falando só um pouco antes da gente entrar na tua atuação como advogado, professor e tal, na faculdade você já encontrou ali alguns caminhos onde você se via como o Bernardo de hoje, atuando com direito imobiliário, direito urbanístico, direito notarial e registral, ou você tinha outras paixões, de repente pensava em fazer um concurso público? Você estudou em Salvador, é isso? Sei lá, conta pra gente como foi a tua faculdade, se já tinha ali alguma sementinha do que você vive hoje como profissional. Fui da escola que formou Rui Barbosa, Orlando Gomes, Fred Didier, que foi meu professor, inclusive. Que legal. E grandes juristas baianos, né? Que a Faculdade de Direito da Federal tem uma tradição muito grande, de excelência. Arthur quase ia ser penalista. O quê? Você? As minhas 2 pesquisas que eu fui do CNPq eram relacionadas a direito penal. Eu era apaixonado por direito penal. Você sabe que eu também tinha uma paixãozinha pelo direito penal na faculdade? Eu achava legal. Eu era uma matéria, assim, não sei se... acho que eu não cheguei a cogitar exercer efetivamente, mas eu achava legal o estudo do direito penal, mas depois, ainda bem que, enfim... Só quis comer, mas conta lá, você fez pesquisas, então... Fiz pesquisa e lá na pesquisa eu percebi que havia um limbo enorme, porque toda a federal fazia pesquisas relacionadas aos programas do CNPq-MEC ou interno que a universidade criava de suporte à pesquisa, e a faculdade de Direito, de quase 1.500 pessoas, tinha apenas 3 pesquisadores no corpo docente. E aí, por ordem do destino, eu acabei parando no Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas da Federal. Consegui liderar em 2017, se não me engano. 2007. 2007, um grupo excelente, e a gente fez uma transformação incrível na pesquisa. Aí começaram a surgir os primeiros grupos de pesquisa, professores e discentes, as primeiras linhas de pesquisa propriamente voltadas para a graduação. E quando eu terminei ali o mandato, não eram 3 bolsistas, eram 14. A gente estava já com um número extremamente diferenciado na universidade, e até hoje a Faculdade de Direito da Federal da Bahia, ela tem um destaque na área de atuação de pesquisa. Que legal. Então, me fui dedicado ao Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas. Estava no seu DNA essa questão acadêmica. Né? Acho que sim. Tá. E assim, uma pesquisa que sempre tivesse vocacionada a contribuir com a sociedade. Na época, tinha também crimes contra a honra praticados na internet. Eu fiz um trabalho de referência junto com o Ministério Público Federal. Sementinha também, né? Porque a internet não é muito menos propagado do que hoje. Talvez a questão do... Hoje, crime contra a honra na internet, imagina. E naquela época, você não sabe, eu era difusor da ata notarial, que era o meio de excelência de prova do ilícito. Putz, muito antes do CPC eleger como um artigo específico, né, a lei da ata notarial dos anos 70. Então, já se colocava a atribuição do tabelião como a adequada para fazer fé pública de uma circunstância que acontecesse na internet. Então, a ata notarial é maravilhoso, né? Maravilhoso. Uma das maiores e melhores funcionalidades que o extrajudicial pode oferecer. Você sabe que esses dias, vez ou outra, eu gosto de pegar alguns envelopes com coisas da minha história. Mas assim, eu acho legal a gente dedicar um tempo pra gente ver algumas coisas que a gente fez, com tranquilidade, só pra poder ter lembranças gostosas, assim, né? E eu guardo todos
os certificados de palestra que eu ganhei até hoje. A minha primeira Nossa, palestra... que organização, Arthur. Todas. Qual foi a sua todas. primeira palestra? Então, 2007, OAB de Campos do Jordão, a ata notarial como meio de prova. Olha que legal, você estava falando de ata notarial em 2007. Em 2007. E eu, como 2007, falando de ata notarial no ambiente do digital. Por isso que e esses dias Coincidência. eu tava mexendo nos papéis, achei lá, certificado da OAB de Campos. Eu tava lá, eu era tabelião lá. A OAB de Campos eu tenho uma relação muito boa até hoje, todo ano. Eu faço uma palestra lá em Campos como uma maneira aí de... É tradicional, é uma maneira de retribuir o tempo que eu tive lá. Eu vou muito para lá até hoje. A Rose, minha mulher, é de lá, a família dela e tal. Que legal. E aí, cara, mas voltando à ata notarial, eu acho, nossa, um baita meio de prova. E que legal que em 2007 você, em meio a grupos de estudo, já estava falando nesse meio de prova que até, provavelmente, você devia ser um dos únicos, porque ata notarial é legal. Ela era orientadora também. Ela era tão pouco conhecida que a galera às vezes confundia, tipo, porque a ata notarial é um ato notarial, mas você falava em ata notarial, o cara achava que você estava falando de ato notarial, vamos dizer, uma espécie de, uma escritura pública. Não, é ata notarial, é um meio de prova que você pode fazer. Um dos meus primeiros artigos científicos foi de 2007, que eu expliquei a ata notarial como meio de comprovação de ilícitos praticados na internet. É demais. Aí depois era investimento estrangeiro na Bahia, né? Tinha muita... 2008, 2007, 2008, 2009 era muito foco de investimento em real estate. Bahia, muitos investimentos espanhóis e portugueses. E eu acabei entrando no escritório que fazia nacionalização de capital estrangeiro. Ganhava R$ 1.500, almoçava um cachorro-quente. E era um júnior do júnior do júnior. Entrei porque eu estava ali vocado. Já formado. Já formado. Tinha tido uma oportunidade de estágio na Vara Federal, que foi onde um ano que eu aprendi realmente a conduzir um processo muito legal. Que legal. E de lá também a experiência no estágio de imobiliário. Aí me encantei, me interessei e veio da advocacia esse dia a dia. Que legal. Então você saiu, você se formou e já foi trabalhar aí nesse projeto que estava em meio à advocacia. Uma amiga minha disse, vai ter pós-imobiliário e a gente vai se matricular. Eu disse, como? Mas imobiliário... Sem experiência até então, não é? Um conhecimento inicial. Lidava com alguns aspectos específicos de imobiliário. E aí me matriculei na pós de imobiliário. Eu sempre digo aos meus alunos, às vezes a gente tem que puxar pela mão as pessoas. Lembra né? do ano da sua pós em imobiliário que você foi fazer? Foi 2008. 2008. Também recém-formado. Sim. Super recém-formado. Mas foi uma ótima oportunidade, porque dali eu consegui esse emprego, e de lá eu consegui... E quando eu entro no escritório, a fundadora do escritório era uma ex-sócia do Machado Meia, que estava indo morar nos Estados Unidos com, na época, um dos diretores da Braskem. Uhum. E quem tinha comprado a sociedade tinha também... tinha uns 40 anos, mas pouco tempo de formado, e ela teve uma gravidez de risco e virou para mim e falou assim, olha só, toma aí, vai cuidando. E eu, garoto, tendo que cuidar de tantas coisas que eu nunca tinha visto, trabalhava até 2 horas da manhã, estudando, me conectando, tentando entender todas as coisas. E eu sempre digo para a turma, né, mar calmo não faz bom marinheiro. As pessoas hoje estão esperando o bônus para depois ter o ônus. Isso. Né? Você vê isso, a geração nova ela está muito marcada por recompensas antes da entrega. E o que eu falo sempre, né, para todos os... Isso que você está falando é valioso. Eu acho que fala mais sobre isso, que é legal demais. A vida tem fases. Fase da semeadura, fase da plantação, fase do cuidar, fase do colher. Isso. O fruto vem no final. Então a gente não pode querer que o fruto venha na frente. A vida humana ela é espelhada no que é a natureza. Então, o que a rede social faz e o que as expectativas do momento fazem? Criam nas pessoas a falsa ideia de que todo mundo começa lá de cima e o pior, sem o preparo adequado dessas fases. Porque existe uma razão de ser. A gente vai errando ao longo do caminho até ficar bom e a gente nunca fica bom. Nem quando morre, né? Que é um processo. É uma ilusão. É uma ilusão. E eu sempre falo assim, não tá gostando do que você faz, saia, mas... Tá ali, faça inteiro, se dedique, aproveite aquela oportunidade como se fosse a sua única oportunidade.
Aprenda todos os conceitos, surpreenda de todas as formas, transforme onde você puder todos os processos, entregue, lidere, sirva, aprenda, porque o processo é o que caracteriza um grande profissional, não é a medalha no final. Cara, isso que você falou é muito valioso. E olha só, eu acho que você falou duas coisas que para mim chamaram a atenção. Primeira, a vida é feita de fases. Tem pouco tempo, a gente sabe que a rede social ela traz muita gente boa, mas ela traz às vezes umas pessoas chatinhas pro nosso meio. E hoje eu já tive mais problema em lidar com isso. Porque eu procuro muita calma na minha vida e houve um tempo da minha vida em que eu achava que para eu ser calmo, eu dependia do meu entorno estar necessariamente calmo. E a gente vai aprendendo que não, né? Se eu for depender de um entorno calmo, possivelmente eu não ficarei calmo jamais. É a fase do autoconhecimento que você acha que vai mudar os outros. Né? Exatamente. Aí você percebe que é você que tem que mudar. Exato. E aí eu lembro que, comentar, eu tenho uma atuação em rede social há muito tempo. Muito tempo. Deve ter sido um dos primeiros tabeliões. Eu acho que eu acho que sim. Eu comecei, cara, tudo que tinha. Eu sempre me interessei por rede social, mas eu me interessei de um jeito que eu reputo como saudável, sabe? Eu não tenho necessidade de mostrar mais do que aquilo que eu entendo como bacana para minha atividade. Mas eu achei interessante. Falei, não, eu acho legal estar aqui porque é uma mecânica de comunicação. Então, e eu tenho uma coisa essa é uma marca que eu gosto. Eu acho que a gente tem que reconhecer as boas coisas na gente, porque a gente normalmente é muitas vezes crítico, mas eu sempre gostei de ter constância nas minhas coisas, sabe? Do tipo, não, eu gosto disso, eu não vou... Tem gente que faz uma coisa... E tem até a ver com o que a gente tá conversando. Faz uma semana, não deu certo, vai para outra. Não, tem que insistir. A gente tem que se dedicar para uma coisa funcionar. É assim. E a vida feita de fases, eu lembrei de uma pessoa que me procurou uma vez de forma muito mal educada, até na rede social, e falou o seguinte, para você... É muito fácil, na posição que você está hoje, ficar falando que tem que tratar as pessoas com amor, com urbanidade, que você tem que dedicar um tempo para você mesmo, porque você vive em um outro mundo, o mundo de verdade é outro. E eu falei, olha, eu não sei para você o que é mundo de verdade ou de mentira, enfim, tá aí uma questão do teu ponto de vista, mas assim, hoje de fato eu prego algumas coisas da minha vida que são condizentes com o momento que eu vivo. Mas eu, por exemplo, eu estudei muito por 10 anos para estar no cartório que eu tô, porque eu comecei no último ano da faculdade, eu já estudava para concursos, não para cartório, porque eu queria ser juiz ou promotor, era o meu ideal ali de faculdade. Eu flertava com a procuradoria também do federal. Pois é, eu gostava. E aí não deu certo na metade, eu me cobrava muito, ali na metade do segundo ano de estudo eu não tinha passado, eu abri o leque, aí eu passei para cartório e para delegado da Polícia Federal junto. 2 concursos nada a ver um com o outro, passei, mas não passei para juiz e promotor. Olha que interessante, né, quando eu falo de autocobrança. Com certeza o conhecimento que eu tinha me permitiria ser juiz ou promotor, mas talvez eu não tivesse a calma necessária ali para a hora da prova. Mas voltando ali à questão, cara, foram 10 anos estudando muito. Eu enfrentei problemas com ansiedade nesse intervalo por essa autocobrança. Eu tive, cara, grandes desafios para estar em Itacoaquecetuba. Depois que eu fui para Itacoaquecetuba, onde eu estou há mais de 13 anos... eu também passei por um intervalo muito grande no qual eu não tinha horário para chegar, para sair. E por quê? Porque eu queria estruturar aquele cartório que eu chamo que é o cartório dos meus sonhos, né? Um cartório que é tratado como um cartório modelo e é um lugar que eu me dedico muito até hoje. Mas óbvio que depois de 10 anos de estudo, 13 dentro desse cartório, hoje eu já colho alguns frutos na minha rotina que me permitem pregar algumas mensagens e realidades que talvez possam ser incompatíveis com outras pessoas que estão no começo, porque a pessoa está plantando. Você formou equipe, você criou uma cultura, você desenvolveu seu fundo de comércio, implantou processos. Exato. E óbvio, hoje eu quero conciliar um pouco mais do meu trabalho, por exemplo. Um exemplo que eu sempre falo que para mim tem valor. Minha família. Eu sou pai de 3 filhos, acabei de ter o terceiro, agora parabéns. O bebezinho de 3 meses. Tenho crianças pequenas. Cara, eu acho que eu plantei para poder, hoje, como pai, olhar um pouco para minhas crianças e participar do crescimento delas.
Então, assim, eu até brinco, falo, ó, calma, você fala que minha vida é calma porque você não vê à noite lá em casa como é que é pra dar conta de 3, pra pôr pra tomar banho, jantar, que são coisas que eu gosto até de estar perto de fazer. Então, primeiro ponto, a vida é feita de fases. Então, há uma fase onde você vai semear, onde você vai arar aquele solo, vai cultivar e, cara, uma hora você vai colher o fruto verdadeiramente. E a rede social é um ponto importantíssimo porque eu até falava com você antes da gente começar. Você é uma pessoa que eu conecto muito com a tua mensagem porque o que você mostra na tua rede social é algo compatível com alguém que, enfim, você mostra um pouco da tua vida profissional, muito pouco da pessoal, né? E você mostra até coisas legais, pô, tuas atividades físicas que eu acho que tem valor, um yoga que é super importante para cuidar da mente, literatura, uma viagem para um lugar legal ali com a tua mãe, com o teu irmão, que eu vejo que você põe de... Pô, legal, cara, isso é bacana. Agora, muitas pessoas vão para a rede social hoje para ficar mostrando, às vezes, algo que sequer existe. Né? A gente sabe, aqui em São Paulo tem um cantinho ali pro lado da Castelo Branco que as pessoas vão para lá criar castelos de fantasia de personagens para falar, eu moro aqui, não vamos falar o nome do, mas todo mundo sabe, eu moro aqui, é a casa X, é o carro não sei o quê, e muitas vezes a gente olha para isso e fala, nossa, pô, não vou nunca conseguir isso, né? Mas, gente, muitas dessas coisas são ilusão. E a grande verdade é que o que de fato importa aí pra gente tá legal, não é isso, né? Aliás, eu acho que as pessoas que menos mostram são aquelas que você vai conversar numa mesa de um almoço, num bar, tomando um vinho, alguma coisa. Você vai saber muito bem que quem menos mostra é quem tá melhor consigo, assim, né? Não tem que ter essa necessidade. Eu achei legal esse ponto, porque rede social é algo que a gente tem que ter muito cuidado sempre. Né? O que mostrar, como mostrar. E eu quero até explorar, eu sei que você tem falado um pouco sobre isso para os advogados, e eu acho que a mensagem para o cartório é a mesma, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria saber como começou, você falou que se inscreveu ali na pós, né, em Direito Imobiliário, foi aí que começou o link do teu trabalho com o direito imobiliário, o direito urbanístico, o direito notarial e registral, porque deve ter tido um ponto de partida. Foi esse lugar aí do tempo ou foi um pouquinho depois? Como que... Na pós de imobiliário eu concluí e como eu já dava aula durante a graduação, eu comecei a dar aula com 19 anos para força escolar. 19? Minha família não tinha renda Uau. suficiente para me manter bem na faculdade, então eu tinha que fazer um terceiro turno, que era dar aula. Pô, que legal, Bernardo. Parabéns, com 19 anos. Eu trabalho desde 10 anos de idade, porque quando meu pai faleceu, quando eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 3 meses, minha mãe ficou viúva, ela não tinha fonte de renda e começou a fazer comida, e aí depois de um tempo a gente conseguiu comprar um café de comida, e depois ela conseguiu acessar um emprego na prefeitura de uma renda bem baixinha, mas que ajudava a pagar as contas, e tinha que ter alguém para tirar o horário da única funcionária que a gente tinha, e era eu, a partir dos 10 anos, que ia lá no horário de almoço, depois do colégio. Então, para mim, trabalho nunca foi nenhum tipo de desafio, assim. Olha. Sempre... sinceramente, eu sei que hoje em dia... Você perdeu seu pai com 6 anos? 6 anos, Você lembra? Lembro, foi câncer, infelizmente, se arrastou durante a infância. Caramba. Ele era um cara extraordinário, meu pai, e muito querido também por todos os amigos. E aí, depois de já viver durante a adolescência esse engajamento na sustentação da família e tudo mais. Só um parênteses aqui, sinto muito pelo seu pai, não sabia. Imagina, mas assim, isso aí. Abraço, Lúcio, que você esteja aí feliz com os encaminhamentos que aconteceram. Mas olha, eu já admirava, eu não sabia dessa parte da tua história. Fica a minha admiração em dobro por você. Obrigado. Eu acho que não, eu tenho certeza que eu não posso nem imaginar como é isso, mas eu tenho certeza que fácil não é. E para vocês que de repente olham o Bernardo, né, hoje aqui num vídeo, numa rede social, pro Bernardo é fácil, olha como é fácil. Né, Bernardo? As pessoas veem muito, né, e o resultado, né? Acham que não teve aquele Olha aquele um pouquinho, caminhar. né? Isso deve ter sido... Isso que ele falou é um grãozinho perto do que provavelmente ele viveu ali. Fica a minha admiração em dobro aqui por você. Obrigado, amigo. Obrigado. Mas fecha o parênteses. Vamos... Obrigado pela gentileza. E aí, pelas palavras. Então, já estava ali... Então, 19 anos, eu ter rotina de estudar, de trabalhar e de estagiar, para mim não era nenhum problema.
Então, às vezes, eu fazia rotinas de trabalho, eu cheguei para a faculdade de 7 horas da manhã, 6, 7, não tinha carro, eu ia de ônibus cedo, e aí saía de lá, ia para o estágio, e 18 horas até umas 22 eu pegava o terceiro turno de dar aula. Caramba. De reforço escolar. Logo depois veio as matérias jurídicas, e quando eu saí da pós de imobiliário, que foi a minha primeira especialização, eu já fiz 5, a oportunidade que eu tive, eu procurei a faculdade e disse assim, eu queria dar aula, porque eu já tenho experiência como docência e... Na Federal mesmo? Foi na época Unifax. A Unifax, que é lá em Salvador. Isso, tá. A Federal não tinha especialização de imobiliário. Legal. A Unifax, sobretudo naquela época, era uma grande faculdade também de referência e tal. Você já foi procurar para dar aula de direito imobiliário. De direito imobiliário. Legal. Aí ela falou para mim, a coordenadora Flávia, falou assim, olha, a gente tem aqui uma vaga... A gente tinha uma boa relação, ela sabia que eu era estudioso, e aí ela disse, tem uma vaga aqui de registro de imóveis, você topa dar essa aula? Aí eu olhei aquilo e disse, meu Deus do céu, registro de imóveis, topa ou não topa? Porque eu estava esperando urbanístico, que eu gostava, ou negócios imobiliários, e veio logo assim de cara registro de imóveis. E urbanístico você até citou que você teve participação, né, em projetos e de coisas valiosas. Então... Logo depois da especialização, bem, eu aceitei o desafio de dar aula de registro de imóveis. Os alunos se juntaram para procurar a especialização, para dizer que queriam muito mais aulas do professor Bernardo. Tinha sido a minha primeira matéria jurídica. Eu peguei de cara registro de imóveis. Que é difícil. Dificílimo para Até hoje, sistema registrar um desafio, né? Sim. Cada vez mais acessível, mas ainda assim um desafio. E ainda mais para uma pessoa que não tem prática. Então eu li, eu acho que uns 5 ou 6 manuais. Eu li todas aquelas perguntas e respostas do IRIB sobre várias questões. Enfim, foi uma aula, eu acho que eram 4 aulas, na verdade, que eu fui de princípios aos livros, aos títulos de averbação, registro, etc., qualificação, o que eles precisavam saber ali e o que eu estava querendo fazer, esquemas didáticos, que aquilo não fosse só uma forma de ensinar, né? A gente vai combinando várias técnicas. E logo depois, nesse escritóriozinho que eu estava, ganhando R$1.500 almoçando cachorro-quente, correndo atrás, eu percebi que a cidade estava tendo um problema urbano muito sério. Eu já era apaixonado por urbanismo desde o colégio, que eu fiz parte do Grêmio, da agremiação estudantil, que eu promovia rodadas de arquitetura e urbanismo. Que legal. O seu irmão é arquiteto, né? Pedro Chese, acabou de ganhar um prêmio de melhor projeto. Pedro é fantástico. Eu lembro de ter Depois visto... sigam o Pedro na rede social, Pedro Chese. Arquiteto. Chese Arquitetos, legal. Pedro é muito talentoso, foi premiado na Politécnica de Milão. Pedro legal, parabéns pro Pedro aí. E pra dona Ângela, que fez os dois. A mamãe, sempre, né? Mamãe tem que receber o crédito sempre, né? Pois é. Aí, tava lá uma discussão, Arthur, sobre imbróglio. Uma lei foi suspensa em diversos pontos, mais de 1.000 pontos suspensos. Aí eu consegui entrar numa reunião do mercado imobiliário da cidade, do estado, todo mundo numa mesa enorme dizendo assim, ai meu Deus, o que a gente vai fazer agora, etc. E eu tinha feito uns relatórios, naquela época não chamavam ainda nem de Visual Law, né? E eu lá com os seus 26 anos, eu disse, com licença, eu acho que eu posso solucionar isso. E na época, todos aqueles sobrenomes de empresários de construtoras, sabe? Fulaninho Odebrecht, tal, da OAS, etc. Olhou para quem é esse garoto? E ousado. E eis que, de fato, o esquema que eu tinha feito fazia todo sentido. O meu material foi distribuído para todos os empresários naquela oportunidade. Olha. E depois eu virei consultor dessa instituição empresarial de incorporação, né, dessa associação do mercado imobiliário, e daí veio acabei me inserindo muito nas pautas empresariais nacionais. Eu fiz parte do Conselho Jurídico da CEBIC, onde eu estou até hoje, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Fundei o Conselho Jurídico do Sindicato da Construção da Bahia, fui do Conselho da Associação de Associação de Desenvolvimento Imobiliário Turístico, e tudo acontecendo intensamente, com muita dedicação. Eu comecei a fazer lei para vários municípios. E você estava preparado para a oportunidade. Olha que interessante esse ponto também. Porque esse episódio que você acabou de contar de quando você era menino e entrou nesse grupo, muitas vezes, acho que a ideia também aqui é a gente trazer um pouco de inspiração para quem assiste, porque
muitas vezes a gente fala, foi sorte. Cara, não foi. Porque se você tivesse tido essa oportunidade sem o preparo, nada teria acontecido. Então, acho que foi uma junção de fatores, o teu preparo, mas com certeza a iniciativa de erguer a mão e falar, olha, eu posso ajudar. Porque às vezes você está num ambiente onde você, em tese, não é tão conhecido, você fala, será que eu vou falar, né? Será que eu vou me manifestar? E, olha, assim, é interessante a gente saber que grandes coisas que a gente pode receber dependem da nossa iniciativa. E, óbvio, do preparo, porque iniciativa sem preparo é um nada. E o que eu sempre queria não era só dominar tema jurídico. Eu estava sempre focado em entender mais de soft skills, do mundo empresarial, da lógica da cabeça do ser humano, como as pessoas têm expectativas em relação às coisas. Então, quando eu comecei a ter alguma renda, e eu trabalhei com um dos 10 maiores empresários do país, porque ele disse, eu quero um jovem brilhante, disponível para ser do meu braço direito. E aí me indicaram. Estava eu, jovem, lá numa mesa enorme, ele na ponta, passando. Eu trabalhava, meu Deus do céu, eu sempre trabalhei muito e eu sou apaixonado por trabalho. Até minha mãe diz que eu sou um pouco workaholic, mas eu que sou apaixonado, sabe, Arthur? Quando você é apaixonado... Então, não é uma coisa que eu faço para compensar a outra. Eu sou apaixonado pelo que a gente consegue fazer com direito. Gosto. E aí eu procurei ele e disse assim, quem é que treina seus líderes da época de uma das 10 maiores organizações do mundo? Aí ele falou, é a psicóloga tal, doutora pela USP, vem treinar aqui com ela. Eu te dou o número. Aí eu liguei para ela e falei assim, você pode me treinar como líder? Aí ela disse assim, mas você é muito jovem. Eu disse, por isso mesmo. Justamente por isso. Aí ela fez um teste de liderança, viu que eu tinha potencial nos critérios dela, me selecionou para poder treinar. Nós ficamos quase 6 anos treinando liderança, compreensão de mundo, papel de olhar sistêmico na sociedade. Então isso começou a me dar repertório, junto com aqueles líderes também, sobretudo aquele líder que me ensinou muito, de que as pessoas são pontos e elas têm um potencial enorme de produção, de transformação. A sua missão pode ser ligar esses pontos, fazer com que as pessoas estejam juntas em propósitos para fazer o bem, a elas e à sociedade. Eu acho que eu nunca mais parei. Eu acredito muito nisso, tanto que, veja, eu trabalho num cartório. Cartório, em tese, as pessoas, eu só ouço o pessoal falando assim, não, o cara... Para trabalhar em cartório, eu só contrato bacharel em direito, eu só contrato estudante de direito. E cara, óbvio, o direito é muito importante para o cartório, sem sombra de dúvidas. Mas eu tenho uma coisa que é a seguinte, um preceito. Eu até brinco, né, que eu prefiro a pessoa que seja um agregador de ambiente, que esteja atento a esses elementos humanos. Então, eu gosto muito do agregador de ambiente. É o que eu chamo do gênio incompreendido. Porque o gênio incompreendido, ele tem talvez um intelecto que possa ser favorecedor para uma melhor compreensão do caso ali tecnicamente. Só que eu também, sabe que, olha, na mesma leva de papéis que eu vi a palestra da OAB, que eu fiz lá sobre a ata notarial em 2007, eu tenho também os certificados dos cursos que eu fiz. Então, eu tenho 2 pastas, palestras proferidas, palestras assistidas. E em 2006, eu comecei a trabalhar em campus em 2005. Em 2006, eu levei o Gilberto Cavicchioli, que é uma pessoa que fala sobre gestão de cartórios. Hoje ele é da área do marketing, mas ele se especializou em cartórios. E o Gilberto, em 2006, veja, eu não tinha nenhum ano de Campos do Jordão, ele foi lá para fazer um treinamento sobre um bom comportamento dentro do ambiente de trabalho entre colegas e dos colaboradores para o público. Porque lá, Bernardo, lá em 2006 eu já saquei muito cedo o seguinte, eu falei, legal, direito tem valor, mas muito mais do que o direito tem valor quem a pessoa é, os valores que ela tem, o quanto ela quer se dedicar por aquela causa, o quanto ela acredita que, de fato, o meu trabalho no cartório é um trabalho que vai mudar vidas. Porque essa é a distinção. Toda pessoa que entra no cartório conversa comigo e ouve o seguinte. Eu sempre falo a mesma coisa. Talvez, não sei nem se o pessoal fica contando isso. Ele fala sempre a mesma coisa, mas eu falo, olha, gente, aqui o que vocês vêm fazer é lidar com a vida das pessoas num aspecto que é muito importante, que são... Claro, cada ato notarial tem o seu ponto de atuação mais específico, mas
aqui é diferente de qualquer lugar que você tenha trabalhado. Se você é do direito, aqui não é um escritório, aqui, se você nunca trabalhou com o direito, aqui não é uma loja, porque o que a gente vende, entre aspas, é segurança jurídica. E para vender segurança jurídica e vender tranquilidade para as pessoas, você tem que emanar um pouco disso também. Então, eu já deixei de contratar pessoas que intelectualmente eram potenciais grandes pessoas, porque, enfim, eu só saberia com elas ali ao meu lado, nem sempre currículo é sinônimo de resultado, mas eu me atento muito a isso, a essas questões que envolvem talvez aquilo que a gente não consiga enxergar. Né? Como ligar esses pontos mesmo que você falou, né? Essas pessoas que são pontos. Como é que eu ligo isso aqui para que essa turma entregue o melhor? E entregue o melhor com felicidade, com alegria, porque isso é um valor hoje que as pessoas... Quem não quer ser feliz? Tá todo mundo, né? A gente falou de emprego, de coisa de rede social. Cara, quantas pessoas às vezes vão num lugar, trabalham um dia e vão embora no dia seguinte? Trabalham um mês. Ah, não tô feliz aqui. Como assim? Mas você... Cadê o melhor que o Bernardo falou ali agora há pouco? Dá o teu melhor. Se dedica, estuda, busca ser o melhor naquilo. Tem um estudo que eu fez, equipes sinérgicas entregam 13 vezes mais do que equipe de pessoas brilhantes. 13 vezes mais. Isso é impressionante. E as Big Four, elas realizam sempre dinâmicas na terceira fase da seleção, em que elas colocam 2 candidatos e dão um problema para resolver. Todos os candidatos que interrompem os outros para dizer que são os detentores da verdade são eliminados. Ainda que falem melhor, ainda que falem a resposta certa, porque o que eles estão focados é na capacidade cognitiva humana de que aquelas pessoas consigam ajudar a montar o problema de maneira conjunta, porque num cartório, num escritório, numa empresa, sempre os problemas vão ser resolvidos em equipe quando a gente tem uma equipe, né? Formar equipe não é só um desafio do tabelião, também do advogado e de todas as empresas hoje que lidam aí com essas características mais adversas de formação de pessoas. Sim, é uma grande dificuldade, é um grande desafio. Às vezes me perguntam qual que é o teu maior desafio no cartório? Lidar com pessoas. Eu respondo de pronto, é isso. É fato. Por isso que é algo que eu tenho me dedicado tanto, a tentar entender como melhorar. E nos meus estudos, a gente tem levado nesse projeto do Despertar dos Cartórios um pouco dessa mensagem. Eu tenho muito claro que a resposta para a gestão de pessoas com qualidade, ela está passando... ela não está muito longe do direito, porque nem pode ser. Né? Tem que estar meio pertinho, mas não está totalmente ligada ao direito, não. Está ligada a outros fatores. E aí... a importância da gente ter o líder, seja o líder do cartório, do escritório, de qualquer lugar. Você pode nunca ter entrado na área do direito, mas o líder é aquele cara que compreende e conecta as pessoas para extrair o melhor, justamente para ter essa sinergia que vai gerar uma performance 10, 20, 30 vezes maior do que num grupo de pessoas que é um amontoado de gente ali, enfim, que não vão fazer 10% do que poderiam fazer. E quando você falou após imobiliário tem tempo, né, que tem 10 anos que eu coordeno, a primeira turma não era direito imobiliário só, era direito imobiliário e gestão. E aí eu tentava colocar legal. Tudo aquilo que eu tinha aprendido no meu mundo empresarial, de capacitação de profissionais do ponto de vista de agentes na sociedade, ainda que conectados com demandas do mercado, etc., para que eles conseguissem ter uma ambiência de desenvolver com excelência todas as suas potencialidades, né? E lá nesse ambiente da pós é que eu tive um envolvimento ainda maior com os cartórios de imóveis. Legal. Inicialmente, né? Não, notas de imóveis, aliás, muito mais notas do que foi imóveis. Foi aí que né? começou o teu link com os cartórios mais fortes? Foi, logo depois veio a privatização tão tardia da Bahia. Porque é interessante, você é advogado, mas o teu nome eu ouço me associa a cartório, porque você está super envolvido no meio. Eu imagino que outras pessoas devam fazer esse link. Como advogado assim do extrajudicial. Alguém que tá no ambiente do cartório. Eu penso no Bernardo Kese e eu falo, pô, não, tem extrajudicial, tem cartório, porque a tua figura é muito ligada a isso.
Com muita alegria. Sim. Sou extremamente grato a todos vocês. E não só pela atuação como advogado, mas também por essa questão acadêmica, porque você coordena a pós, você tem os teus cursos também, que são todos cursos que têm uma interface muito grande, uso capião, regularização de imóveis, enfim, é tudo coisa que a gente faz na rotina do cartório. Sim. E como precisamos de bons cursos na nossa área, porque hoje tem muito, mas bons não são tantos assim. Sem dúvida. Bem preparados. É legal buscar boas referências sempre. E estar sempre com esses melhores profissionais, né? Para poder passar as melhores práticas. Assim, o contato com cartórios do lado de dentro do balcão, né? Que eu já trabalhava como advogado imobiliário do lado de fora, com os processos de incorporação, retificações e regularizações. Ele se intensifica a partir de 2016, 2017, com os novos delegatários que assumem o Estado e encontram o caos. Na Bahia. Primeiro concurso lá. E único, por enquanto. Terrível. Poxa, viajando... Arthur, esse ano eu fiz 76 voos. Eu estive em mais de 12 capitais. É muito triste a situação do extrajudicial da Bahia, não por conta dos delegatários, que são maravilhosos heróis, certamente não por conta dos juízes do extrajudicial, mas a estrutura, a maneira como ainda está muito distante do ideal. Né? Hoje eu tenho a alegria de trabalhar, por exemplo, ajudar, enfim, ter a honra de ajudar a Arisp. Quando você trabalha com os registradores de imóveis de São Paulo e você vê um Estado, uma estrutura, uma justiça que funciona em todos os sentidos, é muito diverso a realidade no Brasil. Não só de Bahia, mas outros estados também, que aí diz que só baiano pode falar mal da Bahia. Então, eu só vou ficar na Bahia para não falar de outros estados, porque todos sabem. Então, é um desafio muito grande. É a maior taxa de fiscalização. Sim. No final das contas, quase 55%. Rapaz, eu me impressionei. Lá na Bahia é esse o percentual. É ridículo isso. Alguém me falou isso há pouco tempo, de lá eu fiquei impressionado. Eu tive a alegria de ser convidado pelo próprio Tribunal de Justiça da Bahia para fazer uma palestra magna para juízes. E eu falei até com a desembargadora que gentilmente me convidou. Eu disse, me perdoe, mas eu preciso falar. Gente, eu falei, precisamos reformar essa taxa de fiscalização. Quem me falou foi um registrador do interior. Ele estava no lançamento do livro do Código Nacional de Normas, onde eu fui coautor. Foi um livro da editora Foco. E aí ele estava falando, foi meu aluno em cursos e tal. Aí a gente estava conversando, falei, como que é a tua realidade ali? Ele está no interior da Bahia, ele falou, é difícil, não tem muito incentivo e tal. Ele falou, a gente 50% paga dos cartórios estão vagos. Pois houve muita renúncia ali depois do concurso. Eu conheço, com quem eu converso bastante é com o Cacetari, que está em Salvador no registro civil, né, das pessoas naturais. E ele também sempre me conta um pouquinho das dificuldades. Tem uma conterrânea minha que é registradora de imóveis no interior ali, a Camila Mucari, ela é registradora... Você conhece? Gosto muito dos dois. Então, olha só... Tanto da Camila como do... A Camila... Camila tá chateada agora, brincando, que ela fez concurso pro registro de imóveis, que ela agora vai ter que ser notária, porque nessa história toda ainda mudaram a lei de organização do extrajudicial e fazendo muito ofício único. Que é a minha cidade natal. Então, lá em Itápolis, todo mundo se conhece. Ela é maravilhosa. E o Cacetari também. Sim, ele é ótimo. Do Cacetari eu gosto muito. O Cacetari tem um trabalho, a gente fala de trabalhos, os livros dele eu gosto demais, assim, para estudar. Nossa, e esse trabalho com os cartórios acabou me levando para a Associação dos Registradores de Imóveis da Bahia. Que legal. Que eu comecei a ajudar como assessor jurídico no final da década passada. E eu sou profundamente grato por amizade, por admiração, por lutas em comum, com a Andrea, que foi a primeira presidente, com a Caroline, que é a atual presidente, com o Yuri, com o Vinícius, com o Greg. Enfim, muita gente boa que se coloca ali naquela posição de ajudar, né? De catalisar. E nesse interim, uma ex-aluna minha me chamou para poder ajudar a criar normas dentro do ambiente da Corregedoria do Estado que dessem continuidade registral aos atos. E aí eu comecei a catalisar e escrever estudos técnicos, né, propostas de redação que tornassem viável o registro, porque quando os delegatários novos assumiram, as matrículas eram todas
incorretas. Você tinha unidades autônomas sem condomínio instituído, sem fração ideal, áreas que eram poligonais enormes de áreas que nunca foram apuradas de desmembramento. Caramba. A cidade inteira saía de uma transcrição. Então, quando você olhava para 015, você falava assim, como é que eu faço agora com isso aqui, que tem de tudo? Cheguei, o que eu faço? Aí eu tive a alegria de catalisar uma proposta de provimento que os desembargadores muito iluminadamente acharam que fazia algum sentido. Na época eu liguei pro Lamana e ele falou assim, não chama de registro regular não, chama de registro atípico. Lamana, grande Lamana, esse é bom também, hein? Nossa, o Lamana eu conheci numa palestra de 2016. O Lamana é bom demais. E me ajudou muito, meu amigo pessoal, um cara, meu mestre, um amigo que ele eu tenho muito incrível, carinho. Né? Eu também gosto muito dele, muito. Ô Bernardo, como que você enxerga a relação dos advogados com os cartórios? Você acha que... Eu acho interessante, muitas vezes quando a gente fala sobre extrajudicial, duas coisas que assim, me vêm. Primeiro, muitas vezes as pessoas vendem na internet essa história da advocacia extrajudicial como uma mina de dinheiro. O advogado que vier pro extrajudicial vai ficar rico e não sei o quê. Primeira pergunta, é assim mesmo? E segunda, eu já ouvi também pessoas que veem uma certa... uma concorrência, vamos assim dizer, na atuação de advogados com cartórios. Em que sentido? Não é bem uma concorrência, talvez uma desvalorização do profissional em determinadas atuações. Vou pegar um exemplo, 11441, divórcio, inventário por escritura pública e outros atos que hoje podem ser feitos aí com base nessa lei e tal. Eu já ouvi advogados falarem o seguinte, olha, essa lei, ela em tese foi boa para o advogado porque previu o advogado como figura obrigatória. Só que, como tudo é muito rápido, eu não tenho mais a valorização monetária que eu tinha lá antes de existir, onde eu passava anos no Poder Judiciário recebendo de forma pingada ali ao longo dos meses na resolução do processo. Eu sempre falo que, olha, no extra, eu acho que a atuação do advogado vai ser valorizada muito de acordo com o advogado. Por quê? É o exemplo que eu sempre dou quando eu falo de inventário. O cara fala, pô, mas eu não vou ganhar menos? Eu falo, depende de você. Porque se você entrega no cartório aquela pasta e fala para o cartório, me liga quando estiver pronto para eu assinar, você vai ter um tipo de valorização. Se você atuar de forma intensa, ajudando, porque o advogado é muito, na minha visão, é muito bom para o ambiente do cartório, porque ele é mais uma pessoa que vai ajudar a garantir o resultado final que a pessoa quer. No caso do inventário, fazer a realização desse inventário. Então, se você se valorizar, você vai ser valorizado. Na verdade, eu acho que você deveria ganhar até mais, porque você vai resolver o problema de forma mais breve do que no Poder Judiciário. Mas fica muito essa coisa, sabe? Do tipo, não é bom, não é bom. Como que você enxerga isso? O extrajudicial, essa relação é boa para o advogado, na sua visão? Como que você vê essa questão monetária? Conta um pouquinho para a gente da tua visão. Você que é, né, um advogado que trabalha muito com os cartórios, pros cartórios, então acho que você tem bastante autoridade para falar sobre isso. Acho que o interesse da advocacia pelo sistema extrajudicial não vem sendo acompanhado no correto preparo dos meus colegas. Uhum. Há exímios advogados, sobretudo aqui em São Paulo também, né, que trabalham no extrajudicial. Você deve receber excelentes advogados, eles Sim. são exemplos. Mas também existe uma parcela de advogados que não fazem a menor ideia do que é uma qualificação, não fazem a menor ideia do que é uma continuidade registral, não fazem a menor ideia do que é um traslado, qual a diferença entre uma certidão e uma cópia simples, né? Uma certidão de escritura, o valor. Isso só para início de conversa. Então, aí essa turma, vem despreparada para a serventia e assim, quando não consegue entender, dobra o tom, né? Dobra a aposta e tal. E aí vai querer aplicar direito civil no sistema extrajudicial. Enfim, eu acho que para você atuar é preciso dedicar. Uhum. Então, qual é a maior queixa que eu escuto hoje dos amigos
dos parceiros notários e registradores. Peças muito mal feitas, você sabe disso. Sim. E Bernardo, tem gente que acha que dá entrada num inventário apresentando uma certidão de óbito. não, Tô dando entrada. Não, vários mas cartórios de como? imóveis dão graças a Deus quando o tabelionato coloca na Como ata que tá dando notarial do entrada? uso capião o requerimento. É, Porque às vezes o requerimento, quando é feito em peça apartada, nem conversa direito com nada. Então é muito precário, a gente está vivendo uma precarização muito grande. Então, assim, a gente precisa falar disso. A precisa. advocacia é um dos mais importantes mecanismos de acesso à cidadania no mundo. É uma função milenar, data de antes de Cristo, tem ali o próprio, como consequência, funcionamento da justiça. As dinâmicas sociodemocráticas elas só se estabelecem a partir da existência do advogado, mas nesse mundo novo, pós-globalizado, em que a gente passa por uma reinvenção de papéis, em que a extrajudicialização vai ser cada vez mais presente na atividade da advocacia, em que os processos extrajudiciais serão tão determinantes para o exercício do dia a dia do saber jurídico, precisamos parar tudo e o advogado que ainda não domina isso precisa se dedicar atentamente a dominar esse novo sistema. E fala isso quem participou diretamente, por exemplo, da concepção de leis como a 14.382, como o Marco das Garantias. Você sempre teve você tem, né, uma atuação muito intensa em tudo que envolve novidades. Então, hoje, exemplificativamente, será que o advogado está preparado a ofertar, por um exemplo que me veio na cabeça, execução extrajudicial da hipoteca? Gente, a gente falou de ata notarial, tem ata notarial de arrematação agora. Título transmissível de A propriedade. ata notarial de certificação de situação jurídica é Também. um antes e depois. Também. Porque Também. o tabelião ele vai dar como se fosse uma sentença declaratória constitutiva. Também. Maravilhoso. Arbitragem notarial. Também o novo mundo. Novo mundo. Scroll account. Execução extrajudicial da hipoteca. Então, hoje, legal. Extrajudicial muito importante, mas precisa o quê? Precisa ter esse acompanhamento pelo estudo. Esse é um ponto importante. Eu acho, e você traz a visão do advogado. Eu trago a do cartório num sentido importante. A galera do cartório precisa estudar também. Você que está nos escutando, Bernardo falou, advogado precisa se atualizar para estar bem. Claro, existem ótimos profissionais, mas falando de muita gente que às vezes não busca o preparo. Você que está num cartório, você precisa entender que você só vai conseguir atuar de uma boa maneira estudando. Tem que estudar, tem que fazer curso para entender. Mas eu não trabalho, sei lá, eu não trabalho muito com hipoteca, mas eu não vou. Você tem que estudar, porque se você não souber o instituto, você nunca vai sequer poder ofertar. Você que trabalha num cartório de notas, um exemplo, o cara chega lá e fala, não, eu estou fazendo uma venda e compra e vou receber parcelado, eu quero uma garantia. O que eu posso usar? Vai para alienação fiduciária. Bom, mas por quê? Será que a hipoteca para algumas pessoas não pode ser interessante hoje? Uma cláusula resolutiva expressa, talvez, que hoje tem até a própria ata de certificação do inadimplemento. São muitas alternativas. O estudo ele tem que fazer parte da rotina das pessoas que trabalham nesse ambiente do extrajudicial. Porque o extrajudicial tem uma peculiaridade frente a outras áreas do direito, ele é muito dinâmico. Toda semana tem uma mudança. Por quê? Nós temos leis federais, leis estaduais, normatizações do CNJ, Código Nacional de Normas... As portarias do INCRA, as portarias da SPU, as portarias da Secretaria de Receita da Fazenda Nacional. Códigos de normas estaduais, decisões de conselho, de corregedoria. Cara, eu falo tranquilamente, Bernardo, tranquilamente. Não passa uma semana sem novidade. Não tem. Eu estava falando isso no congresso do IRIB. Parece que os delegatários vivem um grande Matrix. É isso. Cada hora é uma portaria nova, um código de normas. Ele tem que falar de tudo de LGPD, de combate ao terrorismo. E aí ele precisa entender de livro caixa e muda o provimento de livro caixa. Aí tem glosa, o que pode ou não. E a gente que dá aula junto. E correção e tudo. A gente que vive nesse mundo louco que além da advocacia e do cartório nós escrevemos, damos aula. Cara, aí o cenário potencializa, porque... tem vezes que eu gravo uma aula, aconteceu isso agora, gravando aula para um curso do ENAC, que tem agora o Exame Nacional dos Cartórios, antes da primeira fase. Cara, eu gravei
entreguei a aula de teoria geral do direito notarial e registral, todo um estudo do 8935 dos provimentos. Cara, entregou a gravação, muda a resolução do concurso público, que é 81. Aí lá vai, regrava. Cara, eu tenho, né, minhas pastinhas de materiais de aula, porque eu vou atualizando sempre que tem mudança, mas toda semana tem mudança. A gente, assim, não é que não vence, mas vence a duras custas, porque sempre tem que estar olhando, atualizando, estudando, e sem isso a gente não caminha. Eu tenho feito palestra no Fórum Nacional de Desenvolvimento Imobiliário que eu pedi para o algoritmo calcular a quantidade de normas que nós temos hoje no sistema. Eu dei para ele algumas informações, ele apontou para mais de 60 mil normas. Nossa. Então isso gera um problema hoje na economia que é bem conhecido, que é a assimetria informacional. Uhum. É impossível... Como é que é o nome? Simetria? Assimetria informacional. Conta mais pra gente. A assimetria informacional é o fenômeno que gera distorções na percepção da informação para o objetivo em comum. Quando você tem um ato a ser produzido, um fator, um processo econômico, né, por exemplo, de aquisição, e aí você tem muitas normas diferentes e leituras diferentes sobre a mesma norma, isso torna o processo extremamente mais difícil. Porque em diferentes etapas do processo, você vai ter idas e vindas. Então você no tabelionato pensa de uma forma, aí vai para o cartório que especificamente tem de outra, aí se muda do estado tem uma questão diferente, e aí já muda uma normativa, o usuário ele não está preparado porque é muito complexo, o advogado, por mais que estude, são uma minoria que de fato domina... Às vezes dentro do cartório tem interpretações diferentes. Claro, então a gente precisa simplificar o sistema, precisa melhorar. E assim, os delegatários são os maiores interessados que o sistema seja mais simples. E uma pena que as oportunidades são perdidas, porque, legal, a gente tem, né, o Código Nacional de Normas. Em tese, ele deveria cumprir um pouco desse papel, em tese. Mas, Código Nacional de Normas, foi lá, criou, fez... Não, e aqui não é uma... Eu acho que todo o trabalho de concentração, eu acho que tem esse mérito, que é uma concentração super bem-vinda, mas juntou tudo lá num único lugar. É que ainda a Brasília está pensando, pelo que eu entendi da gestão anterior, de que não caberia a eles padronizar temas que são dos estaduais. Pois é. Só que eu acho que a gente tem que mostrar que é fundamental. Penso que é fundamental. E hoje o próprio código ele já virou um remendo. Tem matérias que você estuda lá, tá AXG. AM, AX. Cara, daqui a pouco a gente vai estar perdido nisso aí também. Então... a gente tem que pensar num projeto que seja mais simples, né? Simplificar. E, cara, se tiver que renumerar, ninguém tem compromisso com o número que tá lá. Não, ao invés de ser AX, publica, renumera e solta um novo que tenha uma ordem, sei lá, parecida com o que a gente vê num Código Civil. Sei lá, você vai ter uma coisinha ou outra ali com letra, mas é muito pouco. O Código Nacional de Normas tem o quê? 1 ano e pouco, aí já tá um monte de coisa. E aí você imagina para uma empresa nacional lidar com 27 códigos de normas diferentes. Nossa. Fora os entendimentos regionais. É difícil. Fora realmente. as tabelas de custas, fora tantas outras coisas. É um assunto sensível. Bernardo, a gente está chegando numa reta final aqui do nosso podcast e eu queria ouvir um pouquinho. Você dá aula, escreve, é advogado, viaja, participa de leis. Caramba, quanta coisa, né? Na sua vida pessoal, o que você gosta de fazer e como é que você dosa seu tempo para poder ter uma boa qualidade de vida, enfim, você gosta de praticar atividades físicas, você gosta de viajar? Conta um pouquinho como é que é a tua vida pessoal, porque um ponto legal que eu gosto de trazer também é profissional super importante, mas se a gente não cuida da nossa máquina, que inclui a nossa mente, o nosso corpo, as nossas relações, provavelmente o trabalho vai começar a se prejudicar. E eu sei que você gosta de ter alguns cuidados aí, que você faz bastante coisa. Conta um pouquinho como é que é a tua rotina, como que você faz aí para dar conta desse grande volume de viagens, de atividades. Sei que tá em São Paulo, tá em Salvador, tá em Brasília, tá em tudo quanto é canto. Qual que é o segredo? Outro dia eu chamei até um advogado que trabalha comigo, coloquei ele no sofá do escritório, pedi um café, a gente tomou e disse, olha, tô percebendo que você tá ficando muito estressada. Seu semblante está diferente.
você deve ter parado de malhar. Ele disse, sim, não estou indo malhar porque eu estou muita coisa para fazer. Eu falei para ele, pare agora. Esse é um caminho sem volta. Porque quando você deixa de se cuidar em nome de cuidar dos outros, a sua base vai ser comprometida, você não vai conseguir mais nem cuidar nem de você nem de ninguém. Porque entra numa rotina, num circuito neural de autodestruição, flagelo ou de prejuízo mesmo, né? De dano, de autodano. Então, eu passei ao longo desse... Apesar de... Eu vou fazer 40 anos ano que vem. Apesar de ser novo... Tá menino. Eu vivi muita coisa intensamente muito cedo. De muita coisa. Com algumas eu falei aqui. Sim. Então, no mundo empresarial, quando eu estava ali na faixa dos 27, 28, 29, 30, eu tinha que aproveitar a minha oportunidade, eu tinha que poder conquistar os meus espaços, e eu achava que eu tinha que trabalhar o máximo possível. E em um determinado momento eu deixei de fazer os meus autocuidados, e isso me levou a uma série de problemas. Até ler no braço eu tive. Eu tive comecei a ter uma dorzinha no coração, aí foi olhar, enfim, tava ali com alguns indicadores distintos, e aí, por várias razões, eu comecei a entrar num outro mindset, lendo e procurando evoluir, em que eu comecei a entender que a prioridade número 1, primeiro, você não deve carregar os problemas do seu cliente para casa, né? Isso é uma coisa que passa muito importante. Muito. E nada do que acontece no seu tabelionato, por exemplo, é com você. A pessoa, ela é grosseira com todo mundo na rua. Ela vai ser com você também. Ela é uma pessoa infeliz, ela vai ser também infeliz com você. Então, acho que, Deus do céu, o número 1 da vida é não pessoalize nada. Por mais que a coisa seja direcionada a você. Não é você, ninguém sabe de sua história, ninguém sabe de seus valores. Então aquilo não é com você, CPF, não sabe quem é você. Então aquilo é sobre ela, não sobre você. E os problemas dos clientes, óbvio que a gente tem que estar presente. Óbvio que a gente tem que se dedicar. Mas foi para casa, acabou. Vive ali seu mundo, outro mundo, etc. Então eu acho que essas duas dicas são importantes. Eu, além de ter mudado, aprendido com a vida isso... passei a ter uma rotina muito intensa de exercício físico de autocuidado. Então, na semana eu faço natação, yoga, hipertrofia e eletroestimulação. Aí eu faço algumas higienes mentais com frequência, alguns retiros, e todo dia medito. Além da necessidade de viajar de vez em quando para poder organizar a cachola. Eu acho que a vida é essa jornada, é esse grande caminho que a gente vai percorrendo, e quando se dá conta a gente já está em outro lugar. Então o que faz o resultado não é a chegada, é a caminhada. Legal. E eu acho bem interessante esse ponto aí da gente sempre ter um cuidado com a gente, né? De lidar sempre conosco como prioridades, né? E não não pessoalizar, você falou bem legal. Eu adoro fazer retiros também, que eu acho que é importante a gente ter momentos de silêncio, enfim, tudo isso é bem, bem valioso, porque é isso, né? Não adianta nada a gente achar que é um super-homem e ter um problema, né? Então as pessoas têm que entender que é muito bom, sim, cuidar do corpo, fazer uma atividade física, comer bem, escolher a sua alimentação, escolher o que você pensa o tempo inteiro, porque tudo isso te ajuda a se compor aí, a ser uma pessoa melhor, e eu acho que é o que a gente busca, né? A gente quer ser bom profissional, mas a gente quer ser feliz, alcançar os nossos objetivos, e isso sempre da maneira mais leve possível. Mensagem final, algo que vem aí no seu coração para falar para a turma antes da gente encerrar. Você que falamos sobre tantas coisas aqui, né? Sobre a importância da gente se cuidar, de não pessoalizar agora, você trouxe, achei bem legal, de se dedicar, enfim, de não ser imediatista. Mas o que você deixaria como uma mensagem final antes da gente fechar esse valioso encontro aí que a gente teve no nosso DGCast? Todo dia leia a sua vocação no mundo. Aristóteles dizia que onde as necessidades do mundo encontram os seus talentos, a sua vocação, aí está a sua missão, né? As questões que você pode trazer na sociedade são tão importantes e o que você faz é tão relevante que lembrar todos os dias por que eu estou aqui, o que eu posso fazer, qual a minha missão, eu acho que é algo que torna a jornada, com
todos os sentidos possíveis. E isso torna a coisa muito mais fluida. Toda a função do que nós fazemos está conectada amplamente com todos que estamos interligados. E todos os dias, todos os detalhes, as coisas macro, elas passam por uma relação com a sociedade. Então, nós que estamos na advocacia extrajudicial, na atividade notarial registral, nessa atividade milenar também notarial, né? Que a história do tabuleiro de notas é incrível. Sim. Tem uma função muito importante. E essa função ela se divide em várias funções. Transformar vidas, incluir direitos, gerar oportunidade de emprego e renda, educar pessoas, formar uma equipe, oferecer serviços de excelência à sociedade, acesso à moradia. Parabéns a todos os delegatários e escreventes que participam. Parabéns pela sua história. Parabéns pelo que você faz. E obrigado por a gente estar aqui junto. Obrigado. Eu fiquei muito feliz em te receber, Bernardo. Foi uma honra ter você aqui. Saio daqui da nossa gravação admirando ainda mais o teu trabalho, a tua jornada, a tua luta. Eu valorizo muito as pessoas que batalham para conquistas e certamente você é merecedor de tudo que você é hoje, uma grande referência para todos nós. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui em mais um episódio do DGCast. Obrigado novamente a Ciplan, a Deva pelo apoio ao nosso projeto e lembrar sempre que se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, do nosso conteúdo, lembrem-se de mandar essa entrevista do Bernardo para pessoas que possam se beneficiar de tudo que a gente falou e sempre de fazer a sua inscrição no canal, porque isso garante que você receberá os nossos conteúdos a cada momento, em todo momento que eles forem lançados. Foi uma honra ter vocês aqui conosco, Bernardo, e até um próximo episódio do nosso DGCast. Valeu, obrigado. Até, tchau. Valeu.